Fala, turma, beleza? Você sabia que o método que é escolhido para a coleta de ovos e larvas de tilápias influencia significativamente na produção dos alevinos? E quais são as vantagens e desvantagens de cada método, você sabe? Se você não sabe, fica comigo, presta atenção na aula, que logo depois da vinheta eu vou te explicar. Atualmente existem dois métodos que são mais utilizados para a produção de alevinos de tilápias, no que diz respeito à coleta das formas jovens. O primeiro é aquele que a gente denomina coleta de nuvens, quando os produtores vão passar a rede nos viveiros para coletarem as pós-larvas que já então abandonaram a boca das fêmeas. Popularmente se chama esse método de coleta de nuvens, embora o termo técnico seria coleta de cardumes de pós-larvas. O outro método, que foi mais tecnificado, um método que exige uma mão de obra mais qualificada, é o método de coleta de ovos na boca das fêmeas. Ou seja, as fêmeas são constantemente manejadas e os ovos são então retirados da sua boca e a incubação é feita então no ambiente de laboratório. Na sequência, eu vou apresentar para vocês alguns pontos positivos e negativos de cada método e vamos discutir o quanto isso pode influenciar na produção de alevinos. Mas antes da gente fazer isso, eu gostaria de chamar a atenção de vocês de uma coisa. Não é adequado a gente falar que existe um método melhor do que o outro. Na verdade, existe um método que se adequa melhor ao padrão tecnológico de cada produtor e aos seus objetivos. Quando se compara os dois métodos, no que diz respeito ao controle da produção, no método de coleta de nuvens no viveiros, a quantidade produzida vai estar relacionada à habilidade dos coletores e à frequência com que a coleta é feita. Isso dificulta bastante uma estimativa adequada do quanto vai ser produzido em cada período de coleta. Quando se faz, então, a coleta dos ovos na boca, a estimativa do quanto vai ser produzido é muito mais eficiente. Além disso, te permite ter parâmetros de avaliação de cada uma das fêmeas, resultando, inclusive, na perspectiva, na possibilidade de você fazer uma avaliação de quantos ovos por grama de peso vivo cada fêmea está produzindo, desde, logicamente, que essas fêmeas sejam individualmente identificadas. Uma outra coisa importante, tanto no método quanto no outro, é que quando se utiliza os rapas, a gente tem uma garantia maior de se conseguir coletar todas as larvas ou todos os ovos que são produzidos pelos lotes de reprodutores, o que não acontece quando esses reprodutores estão soltos no viveiros e simplesmente se faz a passagem de uma rede fina nas margens dos viveiros. Isso pode acarretar na perda de indivíduos que, ao crescerem, podem começar a fazer o processo de reprodução com os seus parentais, o que vai prejudicando paulatinamente a qualidade desses alevinos produzidos. Outro fator que se deve levar em consideração são as perdas por predação, que são muito maiores no sistema de coleta de nuvens do que no sistema de coleta de ovos na boca. Independente do sistema adotado, a gente tem que ter em mente que a presença de predadores é inevitável, tanto num sistema quanto no outro. Só que a grande vantagem quando se coleta os ovos na boca é que esses ovos eles vão estar protegidos pelas fêmeas no interior da sua cavidade bucal. Enquanto no sistema de coleta por nuvens, essas pós-larvas já abandonaram a proteção da mãe e, por isso, estão mais sujeitas à predação. Assim, essas pós-larvas no sistema de coleta por nuvens, principalmente quando estão soltas dentro de viveiros, elas estão sujeitas a uma quantidade de predadores muito grande, como, por exemplo, aves aquáticas, ninfas de odonata, copépodes, entre outros animais. Mesmo peixes maiores ou os peixes invasores também podem servir de predadores dessas pós-larvas. Assim, nos dois sistemas, uma providência bastante interessante para se diminuir a predação é a colocação dos reprodutores dentro dos rapas. Os rapas, além de terem uma forma melhor de controle
dos lotes que estão sendo produzidos, né, dos lotes de reprodutores que estão sendo estocados, eles também servem, de certa maneira, como uma proteção a alguns predadores que possam invadir os viveiros dos reprodutores e, consequentemente, a predarem as formas jovens que estão sendo coletadas. Uma desvantagem, por assim dizer, do sistema de coleta de ovos na boca é a necessidade de uma maior infraestrutura laboratorial e, consequentemente, um maior investimento financeiro. Embora esteja apontada como uma desvantagem, se considerarmos, então, a melhor qualidade dos alevinos e se considerarmos a possibilidade de termos uma maior produção de alevinos, isso acaba tendo o seu investimento retornado tranquilamente. Óbvio, desde que esse método seja adequadamente empregado pelo produtor. No sistema de coleta de nuvens, não existe a necessidade de um investimento numa grande estrutura laboratorial, uma vez que as pós-larvas que são coletadas nos viveiros, elas vão ser selecionadas e já vão ser então submetidas ao processo de reversão sexual, o que muitas vezes acontece dentro de rapas que estão colocadas nos viveiros. Portanto, é quase como se fosse uma transferência de um viveiro para outro, sendo que nesse processo de transferência é feita uma pré-seleção de quais pós-larvas estão aptas, então, a iniciarem um processo de reversão sexual. No sistema de incubação nos ovos na boca, voltando a esse sistema, é importante ressaltar que existem diversos sistemas, desde aqueles mais tecnificados e que exigem um investimento maior, até sistemas relativamente rústicos, que podem ser implementados com um baixo custo, fazendo com que o retorno do capital investido se dê de maneira mais rápida. Eu gostaria de novo de ressaltar, então, que não necessariamente deve ser visto isso como uma desvantagem, embora seja apontada por vários autores, mas é um investimento maior que deve ser feito no sistema de coleta de ovos. E que se, de novo, esse sistema for adequadamente implementado e executado, esse maior investimento terá o seu retorno garantido através de uma melhor qualidade e uma maior produção de alevinos. Um outro ponto negativo, considerado como negativo no sistema de coleta de ovos, é a necessidade de um maior manejo dos reprodutores. Obviamente, para se coletar os ovos na boca das fêmeas, elas devem ser manuseadas para se verificar a ocorrência ou não da presença desses ovos. Isso deve ser feito pelo menos uma vez por semana, mas dependendo do regime de produção adotado na piscicultura, isso pode ser feito até 2 ou até 3 vezes por semana. Depende muito da intensificação de como é feito essa revisão em cada propriedade em função das suas estratégias de produção. Qual é o cuidado que se deve ter no manuseio dessas fêmeas e desses reprodutores, também dos machos? Primeiro, esses animais não devem ser jogados de maneira brusca no interior do rapo após terem então a sua visualização da cavidade oral, no caso das fêmeas, ou da presença dos machos, né? Deve-se ter o máximo cuidado para se evitar a perda de escamas. Se necessário, se o manejo está sendo, vamos dizer assim, muito intenso e está havendo perda de escamas, pode ser interessante um rápido banho profilático desses reprodutores, seja numa solução de sal ou até numa solução de algum antifúngico. Esse manejo ele vai levar ao estresse dos animais e todo o estresse ele vai então diminuir a resistência desses animais a doenças. Portanto, trabalhadores, as pessoas que vão manusear os peixes, eles devem ser muito bem treinados e devem ser pessoas muito cuidadosas. Existe hoje uma tendência muito grande em algumas pisciculturas de se fazer e de se direcionar esse tipo de manejo a mulheres, pois, em geral, elas são mais delicadas no trato dos animais. Uma vantagem, então, do sistema de coleta por nuvens é que não é necessário o manejo individual dos reprodutores, uma vez que esses animais eles não são individualmente manuseados. Óbvio, existe um estresse da presença dos
trabalhadores dentro do viveiro, mas é um estresse mínimo se comparado, por exemplo, ao sistema de coleta de nuvens. Tá? Então, nesse sentido, o sistema de coleta de nuvens, se comparado ao sistema de coleta de ovos, ele tem uma menor probabilidade de ocorrência de doenças em função do manejo dos reprodutores, o que é realmente uma vantagem comparando os dois sistemas. Só para chamar a atenção para vocês, não é que no sistema de coleta de nuvens os reprodutores não são manuseados, mas eles somente serão individualmente manuseados quando do momento, então, dos períodos de repouso, em que machos e fêmeas serão separados, né, depois do período reprodutivo. Uma desvantagem do sistema de coleta de nuvens é justamente a obrigatoriedade de se fazer o manejo dessas pós-larvas. Animais que ainda são muito jovens e, portanto, têm baixa resistência ao manejo e ao estresse resultante do manejo. E por que elas devem ser manejadas? Porque somente estão aptas a serem levadas para o processo de reversão sexual aquelas pós-larvas que têm um tamanho menor do que 13 milímetros. De novo, 13 milímetros, tá certo? E nas pós-larvas desse tamanho, o processo de reversão sexual ele ainda é efetivo. Já em pós-larvas maiores do que isso, o sistema de reversão sexual tem uma baixa efetividade. E aí a utilização de pós-larvas maiores do que 13 milímetros resultará numa baixa eficiência do processo de reversão sexual. Então, além da desvantagem de se ter um descarte de parte das pós-larvas que foram coletadas, o que muitas vezes faz com que alguns produtores, para minimizarem esse descarte, aumentem a frequência de coleta, fazendo muitas vezes até diariamente, para tentar coletar sempre pós-larvas menores. O contrário, não existe descarte quando se trabalha no sistema de coleta de nuvens. Desculpe, não existe descarte quando se trabalha no sistema de coleta de ovos, porque ao se coletar os ovos, todas as pós-larvas elas iniciam um processo de alimentação ao mesmo tempo, uma vez que é facilmente identificado nesse sistema quando as pós-larvas estão próximas de absorver o extrato vitelínico. Então, sempre isso ocorrerá quando elas tiverem tamanho ainda menor do que 13 milímetros, tornando aptas todas as pós-larvas que eclodem, as pós-larvas que eclodem não, todas as pós-larvas que sobrevivem ao processo de incubação dos ovos, elas estarão aptas, então, a entrar no processo de reversão sexual. Esse processo de reversão sexual, então, terá início quando se inicia o processo de alimentação exógena dessas pós-larvas, ou seja, quando elas começam a se alimentar no ambiente. E quando se inicia esse processo de coleta nos dois sistemas? Em geral, depois que se faz a estocagem dos reprodutores, de 7 a 15 dias, algumas pessoas falam de 7 a 10 dias, deve-se iniciar em ambos os sistemas o processo de revisão das fêmeas no sistema de coleta de ovos, quanto a se iniciar o processo de passagem da rede no sistema de coleta de nuvens para verificação de desovos. Devido à menor eficiência do sistema de coleta de nuvens, se recomenda que se passe de 3 a 4 vezes por semana a rede nos viveiros para que se faça o processo de coleta das nuvens de pós-larvas. Mas existem produtores que passam diariamente. Vou ressaltar o que eu falei anteriormente. Qual é o objetivo disso? Tentar minimizar a perda das pós-larvas no processo de classificação. No sistema de coleta de ovos na boca, a frequência ela pode ser menor. Pode ser feita de 1 a 2 vezes por semana, uma vez que é mais eficiente o processo de detecção da desova. Além disso, frequências maiores podem acarretar um estresse excessivo aos reprodutores, o que pode ter um efeito negativo no tocante à reprodução. Independente desses aspectos que foram falados,
tanto no sistema de coleta de nuvens quanto no sistema de coleta de ovos, é importante lembrarmos que a temperatura tem um papel essencial, né, na eficiência reprodutiva dos peixes. Então, observem comigo agora o gráfico que está ao lado. Agora sim fica mais fácil de vocês visualizarem. Portanto, aqui no eixo X, nós temos a produção de pós-larvas por grama de fêmea. E aqui os graus-dias acumulados. Professor, o que são graus-dias? Lembrem, então, da aula que eu conversei com vocês sobre reprodução de trutas. Na verdade, é o somatório da temperatura média acumulada, da temperatura média diária acumulada. Então, o que é interessante vocês observarem? Que à medida que aumenta os graus-dias acumulados, a fecundidade relativa também aumenta proporcionalmente. Portanto, períodos em que a temperatura esteja mais elevada nos viveiros podem demandar uma coleta com mais frequência e também irão resultar numa maior produção de pós-larvas. Então, percebam que o período, né, a temperatura média do período em que essas coletas são feitas também irão influenciar a quantidade de alevinos produzidos, tanto por grama de fêmea, como, consequentemente, o número total de pós-larvas, né, ou de ovos que serão produzidos. Então, feita a coleta das pós-larvas no viveiro, essas vão ser passadas por um selecionador. Esse aqui é um exemplo de como fazer esse selecionador. Aqui a gente tem uma caixa de supermercado que foi, então, cortada e colocada uma tela. O tamanho dessa tela para que se faça a seleção das pós-larvas e a malha de 3,2 milímetros. Aqui vocês observam, então, a presença de um flutuador, que nada mais é do que um cano de PVC, ou seja, eles fizeram um retângulo, né, de PVC e fixaram na caixa. Tá? E aqui, então, a gente tem um grupo de pós-larvas que já foram, então, selecionadas e que vão ser, então, submetidas ao processo de reversão sexual. Ao se colocar no interior do selecionador as pós-larvas que foram capturadas no viveiro, as pós-larvas que passarem pela tela estão aptas ao processo de reversão sexual. As pós-larvas que ficarem retidas no interior do selecionador devem ser descartadas. As pós-larvas que serão revertidas devem ser pesadas para se estimar a quantidade que vai ser estocada, né, para termos também uma estimativa do número de pós-larvas que foram produzidas e que estão aptas a entrar no processo. O ideal sempre é pesar e contar uma pequena amostra do lote para se estimar o peso médio, como eu conversei com vocês quando a gente falou sobre alguns índices, alguns parâmetros, né, de eficiência. Mas o que acontece? Muitas vezes esse manejo não é possível, porque, em geral, se exigem balanças de alta precisão, que são mais caras. Então, alguns produtores adotam fazer essa estimativa através do peso aproximado das pós-larvas. Pós-larva de tilápia, após uma seleção adequada, o peso dela varia entre 15 a 20 miligramas. De novo, de 15 a 20 miligramas. Então, esse seria o peso médio de uma pós-larva de tilápia apta a entrar no processo de reversão sexual. E aí, então, por uma regra de 3 simples, é possível estimar a quantidade de pós-larvas com menos de 13 milímetros. Tá? Na sequência, se deve fazer, então, a transferência dessas pós-larvas para o local onde será feito o processo de reversão sexual. Aqui você vê eles fazendo esse processo de transferência, adicionando a água aos poucos no interior da onde estão essas pós-larvas. Essa transferência deve ser feita com muito cuidado, com muita calma, porque são animais que têm ainda uma baixa resistência a variações bruscas no parâmetro de qualidade de água. No sistema de coleta de ovos na boca, após se verificar a presença e coletar os ovos em todas as fêmeas que tinham esses ovos devem ser pesados, tanto na sua totalidade, quanto uma pequena amostra também deve ser pesada e contada para se fazer a estimativa do peso médio dos ovos.
é o mesmo procedimento que eu conversei com vocês de novo lá quando se faz a avaliação dos parâmetros reprodutivos. Então, esse processo de estimativa da produção de ovos, ele vai ser calculado através de um processo de regra de 3 simples, tá? Para a gente ter uma estimativa, então, do total de número de ovos que foram coletados daquele lote de fêmeas. É importante também que os ovos sejam lavados e desinfetados antes de irem para as incubadoras. Se espera, numa produção de ovos, num sistema de coleta de ovos, uma produção entre 2 a 4 ovos por grama de fêmea estocada. Esses são valores aceitáveis. Valores abaixo de 2 ovos por grama de fêmea estocada são valores muito baixos, e aí deve se verificar o porquê se tem, então, essa produtividade tão baixa. A eclosão das larvas ocorrerá após 1 a 4 dias depois da coleta. Isso depende muito da temperatura da água e do estágio em que esses ovos foram coletados. Os ovos mais escuros, eles são mais maduros, eles estão mais próximos do processo de eclosão daqueles mais amarelos. Se for possível fazer essa separação, é interessante, porque aí você... E fazendo essa separação de ovos escuros e ovos mais amarelos, colocá-los em incubadoras diferentes. Aqui, então, a gente tem o que seria uma incubadora de tilápia, um dos modelos, Esse aqui é um modelo de vidro, é um modelo, vamos dizer assim, mais caro. Aqui nós temos um sistema mais simples, de incubação dos ovos de tilápias. Isso aqui é feito com bebedouros infantis de aves. Na apostila que eu disponibilizei para vocês no material, tem mostrando como fazer esse sistema com bebedouro de aves. Assim que os ovos são colocados na incubadora, é essencial que o fluxo de água seja regulado para evitar que eles fiquem parados no fundo por baixa renovação de água ou que caiam na bandeja coletora de larvas por excesso de fluxo de água. O fluxo de água ele tem que ser regulado de modo a manter os ovos em movimento, mas sem que eles se elevem na coluna de água. O que é muito diferente, por exemplo, daquilo que a gente preconiza nas incubadoras para espécies reofílicas, em que a gente deseja que os ovos fiquem em movimentação na coluna de água. O objetivo do fluxo de água nas incubadoras de tilápia nada mais é do que repetir o que ocorre naturalmente no interior da boca da fêmea, onde o fluxo de água que passa pela cavidade oral no processo respiratório das fêmeas permite o processo de respiração dos ovos, das larvas e da própria fêmea. À medida, então, que as larvas nascem e começam a nadar na superfície da água, elas vão cair nas bandejas coletoras de larvas. Diariamente, essas bandejas, as telas dessas bandejas, essas telas aqui que impedem, então, a saída das pós-larvas do interior, devem ser limpas, retirando tanto o resto de ração como pós-larvas mortas, fezes, tanto para evitar o transbordamento da bandeja, mas principalmente para garantir a qualidade de água e a propagação de doenças através dessa matéria orgânica residual que fica aderida às telas. De 5 a 7 dias após a eclosão, já vai ocorrer a absorção do saco vitelínico e então se inicia o processo de reversão sexual. Lembrando que esses períodos que a gente fala, 5, 7 dias, tudo isso varia em função da temperatura da água. E aí, o que você achou da aula? Você compreendeu tudo que foi dado na aula de hoje? Tem dúvidas? Se tiver dúvidas, entre em contato, não fique com dúvidas. Um forte abraço.